sim, vamos abrir o nosso Comunicação SA de hoje em clima de festa e de festa com tempero baiano, porque hoje vamos conversar com duas competentes jornalistas que estão comemorando 25 anos de mercado com a sua agência, a ATCOM. Eu falo das jornalistas Cíntia Medeiros e Sueli Temporal. Minhas queridas amigas Cíntia e Sueli, sejam bem-vindas ao Comunicação SA. Obrigada, uma alegria a gente estar aqui. Alegria dupla. Primeiro estar falando com você e depois estar falando com o pessoal que acompanha a Rádio Mega Brasil, essa empresa que também acompanha a nossa vida, ou a gente acompanha, né, a Mega Brasil na nossa formação e network, sempre importante. Eu também agradeço pela gentil oportunidade, pelo gentil convite. Gostamos muito da Mega Brasil, somos frequentadoras dos congressos. Isso, como falou Cíntia, nos ajudou muito na nossa trajetória. Um segredo aqui entre nós, né? Elas são as que trazem aquele delicioso bolo de rolo. Não, bolo de rolo é de Recife. É de Ana Lima, da Recife! Bravo É Ana Lima Comunicação. que Mas traz o olha bolo aí, de ó, rolo. Vai ter guerra civil. eu vi É bolo de rolo guerra em civil isso Salvador, aqui, hein? hein? Não fala que o bolo de rolo é de Salvador, não, Olha, senão o mas povo então, vai eu vou corrigir. O que tem em Salvador é uma tapioca Tapioca, deliciosa, um canudinho de acarajé. tapioca que você... acarajé. A gente não leva Acarajé, acarajé porque esfria. A acarajé tem que ser comido quente. é A verdade. cocada Cocada, boa. é verdade. Mas o bolo de rolo é de Recife e é guerra civil. É guerra civil. É muito Então tá, baiano. meu voto então é pela tapioca de canudinho que eu só vi aí. Ah, canoinha aquela, né? É É uma delícia. uma que você coloca no Bota forno. manteiguinha, bota no forno, não tem coisa melhor que Exatamente. um cafezinho. Essa é marca registrada, não é? Com certeza. Então tá bom. Então, feita esta correção importantíssima, diga-se de passagem, né? Para Eu evitar a quero guerra. agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: aqui é cada ano das nossas vidas, né, é um motivo de comemoração, e isso é um fato. Mas também é um fato que quando a gente atinge aí as marcas que a gente costuma chamar de marcas redondas, e eu não sei muito bem por quê. Isso a gente comemora a cada 5 anos, né, essas datas cheias, né? Passam um filme das nossas cabeças. E eu digo isso porque recentemente a Mega Brasil completou 30 anos e isso aconteceu com a gente aqui também. E eu queria fazer essa retrospectiva com vocês, Cíntia e Sueli, que tem um trabalho reconhecido no Brasil, não só aí na região onde que vocês estão, mas também no Brasil, e também, especialmente, como eu disse, no mercado do Nordeste, que está vivendo um momento de expansão. Então, eu queria voltar essa fita desse filme agora, que vocês estão completando 25 anos, e queria saber como é que a Sueli entrou na vida da Cíntia, como a Cíntia entrou na vida da Sueli. Vamos começar pela Cíntia, vamos pela Cíntia. Pronto. Nós trabalhávamos, né, em veículos de comunicação, aqui em jornal, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, e aí nós dividimos o apartamento durante um tempo, e aí depois nós começamos a fazer também uns freelancers, na época tinha bastante mercado para esse tipo de atividade. Então, a gente começamos a trabalhar juntas, dividindo esses trabalhos, e aí a questão foi crescendo, e aí a gente viu uma oportunidade no mercado, e aí tratamos de abrir a nossa empresa, que na época se chamava Agência de Textos, exatamente por essa oportunidade que o mercado tinha, né, de fazermos esses freelas na área de produção de conteúdo, especialmente para as revistas do eixo Rio-São Paulo. Uhum. Na verdade, a gente fica. Eu às vezes fico pensando, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a gente não sabe se nossa amizade nasceu primeiro ou se foi a empresa. Eu acho que foi a amizade, né? Porque antes da gente montar a empresa, a gente dividia apartamento, a gente morava junto. Eu era solteira, a Cintia era solteira, né? A E gente. foi por acaso isso? Vocês se encontraram? Não, na verdade foi assim, não é por acaso. Nós éramos colegas do jornal, no Ah, Jornal da tá. Bahia. Vocês trabalhavam juntas no jornal? Trabalhávamos no mesmo jornal, duas colegas de jornal. E aí a Cíntia morava num lugar, ela estava saindo, procurando
um outro lugar para morar, e eu estava alugando um apartamento. E aí eu vi ela falando, procurando no telefone, lugar, né, no telefone fixo da redação. E aí eu falei assim, poxa, e assim, eu já admirava ela, achava que ela era uma... Eu admiro muito o povo gaúcho, eu acho que são pessoas muito assim, corretas, muito assim, andam em linha reta, sempre para frente. Que perigo! E eu já admirava a Cíntia pela maneira dela ser, pelo profissional que ela era. Eu digo assim, pô, vou convidar essa menina, perguntar se ela não quer dividir, porque eu tava também procurando uma pessoa para dividir o apartamento, né? Aí pronto, convidei, ela topou, e aí começou. Eu fazia uns freelas, ela também fazia uns freelas, a gente começou a dividir os freelas. Ainda trabalhando no jornal, né? Nós tínhamos o emprego e os freelas, então eu digo que, como todas as empresas, pequenas empresas, e as grandes também, mas a maioria das pequenas, como a nossa, começou na informalidade, né? Isso é importante. Quando eu converso com os estudantes, eu sempre digo, gente, nós começamos na informalidade, ninguém, a não ser que você seja herdeiro ou que você tenha um grande capital, você pode abrir uma empresa já com sede própria, com estrutura, né? Nós trabalhávamos em casa, eu na minha casa, ela na casa dela. Depois que nós fomos morar juntas, né? Cíntia fazia freela para a revista Cláudia, eu também fazia freela para a revista Amiga, para revistas do Sul e Sudeste, e a gente viu nessa oportunidade, nesses freelas que a gente fazia, uma oportunidade de mercado. Logo depois, a gente começou o movimento ao contrário, as sucursais, na época as sucursais dos jornais estavam fechando e eles estavam demandando muito freela. Folha, Jornal do Brasil, Cíntia trabalhou no Jornal do Brasil, né? Foi correspondente do Jornal do Brasil aqui em Salvador e no Nordeste, né? Eu também fui correspondente da revista Visão, né? Então, assim, a gente viu nesse mercado, por isso a agência de textos, no começo. A Era gente o seu primeiro nome, né? Aliás, se essa dedicou era a primeiro nome. realidade da época da comunicação, de um modo geral, muito focada em produção de texto, não é isso? Exatamente. E, em paralelo, eu fazia uns freelas de house organ, de jornalzinhos de empresa, ali no Polo, muito serviço para o Polo, eu fazia muita coisa para a Copene, que deu origem à Braskem, que hoje também é nosso cliente, graças a Deus. Então, assim, é um cliente antigo, né? Posso dizer que desde a época da Copene, praticamente, né? Nós estamos fazendo 20 anos que atendemos a Braskem na Bahia. O Né? polo que você se refere é o polo de Camaçari. Polo Industrial de Camaçari, que na época chamava Polo Petroquímico, hoje chama Polo Industrial de Camaçari, porque não é só mais petroquímico, já tem outras indústrias de outros setores. Verdade. Então, eu trabalhava muito fazendo freelance para o Polo de Camaçari, fazia jornalzinho. Eu era meio que faz tudo, né? Eu sabia diagramar. Então, eu diagramava, eu fazia os textos, eu fazia as fotos. Precisa explicar hoje em dia o que é isso, não é, Sueli, Cíntia? Eu diagramava com réguas de Paicas e Cíceros. Que horror! Precisa traduzir para gerações mais novas. Acho que nem no Eu Google acho você acha. eu acho que esse início ele reflete bem o que acontece com a maior parte das empresas, né? A gente começa a trabalhar, vê uma necessidade do mercado, e aí a gente começa a trabalhar mais fortemente essa necessidade do mercado, e depois o mercado também necessita que a gente se formalize, né? Para que tenha uma relação diferente. As empresas precisavam de nota fiscal e tal. Então, a empresa ela tem 25 anos com o CNPJ. Mas, na verdade, a empresa, né, com esse processo informal, deve ter ainda uns 5 anos para trás. Mais de 30. É muito tempo a gente trabalhando juntas. É coisa. Inauguraram a redação em casa, né? A redação informal, né? Exato. Lá atrás a gente já via o sucesso que é seu trabalho híbrido.
Eu costumo dizer que a gente voltou para o início, praticamente, né? Porque na pandemia, nós começamos em casa. As meninas eram pequenas, né? Cíntia tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas, Cíntia tem um casal, eu tenho 2 meninas, né? Que já são adultas, né? E naquela época a gente precisava, nós mulheres, mães, precisamos cuidar de filho, então trabalhar em casa era o que a gente conseguia fazer, né? A gente dava, eu não sei nem como é que a gente conseguia, porque a gente dava expediente no jornal, ia para a rua fazer matéria, voltava, batia a matéria na máquina de escrever, não tinha Google, pesquisava no arquivo, aqueles livrão do arquivo, aqueles jornais antigos, né? Biblioteca, E né? ainda fazia frila. Estou dizendo que é coisa. Tanto que hoje nós temos a nossa marca, né? A Tecom, Uhum, né? Que foi evoluindo, né? Que era a agência de textos, hoje é a Tecom. uhum, E nós temos o nosso avatar, que é uma polva. É um polvo feminino, uhum. por isso polva, É. que ela tem vários tentáculos. Em cada tentáculo, ela segura um instrumento de trabalho e ainda tem espaço para segurar a bolsa. Não A pode polva é um perder o sucesso. charme, hein? A polva é um sucesso. Ela carrega bolsinha, celular, notebook. E foi um desenho feito por um grafiteiro, né? Que a gente contratou, a gente fez um briefing para ele, e ele enxergou essa polva, ele que fez esse desenho e está na parede do nosso escritório, né? Ela domina uma parede inteira do escritório, ela de cima a baixo, é a parede toda, é aquele polvo com aqueles tentáculos fazendo um pouquinho de tudo ao mesmo tempo. E o que foi incrível da criação da polva foi que ninguém sugeriu nada, né, nessa questão assim do que seria. A gente fez um brief para ele, ele entendeu como era o nosso trabalho e foi como ele nos viu. E Uhum. assim, eu achei fantástico, Sueli achou fantástico, acho que reflete bem a gente e tantas outras milhares de profissionais todo mundo é povo, né? É. Hoje em dia, quem não é povo está. Entrou na agência e virou polvo. Mais do que nunca. Mas eu creio que essa característica, ela vem muito dessa história que vocês viveram, que eu me permita também colocar nesse momento em que as coisas não eram tão fáceis e tão à mão como são hoje, né? A Sueli lembrou bem da gente fazer pesquisa. Vocês deviam ter enciclopédias em casa para fazer coisas que hoje em Todo dia. mundo tinha, todo mundo tinha. Agora, Cíntia, como é que era a demanda? Você foi correspondente de jornal, jornal importante, Jornal do Brasil. Como que era a demanda de notícias e qual era a seção qual era a editoria na qual você atuava? Aqui na Bahia, eu trabalhei já em vários outros jornais também, né, como correspondente. Fiquei um tempo na Folha de São Paulo, durante um tempo também era uma chamada, na época, fila fixa da Uhum, revista Exame. E no Jornal do Brasil, que foi bem no período que iniciou todo aquele processo de informatização no país, das redações, o Jornal do Brasil foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, né, nesse uhum, processo. A gente fazia aqui, como diz o baiano, de um tudo, né? A nossa cobertura era da política, da economia, as questões locais, mas que tivessem, obviamente, uma relevância nacional, uhum, né? Então, a gente pegou períodos assim, com o governador era Antônio Carlos Magalhães, teve muitas questões, né? Isso foi em 92, quando ele assumiu o governo do Estado. Então, era uma efervescência muito grande. Não, naquele momento, as redações estavam encolhendo, sim, que o Jornal do Brasil, quando eu fui trabalhar, nós éramos uma equipe de 5, inclusive com o administrativo, mas no início da década de 80, eu acredito que ela chegou a ter umas 20 pessoas. Era uma das principais redações de jornais aqui no estado da Bahia. E com o uhum, tempo, claro, foi tudo diminuindo, aí que teve a necessidade da contratação dos freelas, das revistas, para elas conseguir ter um conteúdo
das outras regiões, né, para não ficar apenas com aquele conteúdo do Rio e São Paulo, tentar refletir o país, né, nas páginas. E aí todo esse processo começou assim, era grande, foi diminuindo, as necessidades se apresentaram de forma diferente, e aí também começou a necessidade cada vez maior das empresas de serem vistas, de se mostrarem. Aí que apareceu para nós a outra oportunidade, que então não foi o princípio da criação da agência de textos na época, né? Que foi essa produção de conteúdo, a gente percebeu nitidamente que nós tínhamos um espaço grande para trabalhar a questão da marca, da reputação, trabalhar o relacionamento com a mídia, e aí a gente deu essa guinada na empresa, porque o mercado se mostrou assim. E foi uma escolha boa, sábia, né? Porque a gente vê que a questão de produção de conteúdo mudou demais, e a questão de relacionamento com a mídia cresceu bastante. Né? Apesar de ter mudado muitas coisas, hoje a gente tem muita parceria com empresas de comunicação de São Paulo, e uma das questões que elas mais nos demandam ainda é relacionamento com a mídia. E aqui a gente tem um outro, né, somos mais próximos da imprensa, sabemos quem é quem, então tem mais facilidade de levar o conteúdo, né, onde a gente precisa. E uma coisa interessante, só desculpe. para acrescentar, eu Pois queria não. acrescentar o que Cíntia Por falou, favor, por favor. que essa questão de você ter o relacionamento tem muito a ver com nossa trajetória profissional individual também. Como eu e Cíntia atuamos durante muito tempo em redação, né? Eu atuei nos principais jornais locais aqui, Cíntia também trabalhou. Aliás, eu até vou retardar um pouco o intervalo, porque eu não posso perder a oportunidade de apresentar aqui, para quem está nos acompanhando, a Fátima Bernardes, da, Vendo, da Bahia. Quer dizer, cá bem entre mesmo. nós, Fátima, me perdoe, muito melhor do que você. Pois é, então, ele está falando isso porque eu apresentei jornal, né? Eu apresentei o jornal da Bandeirantes aqui no local, aqui em Salvador, isso na época da TV com transistor, na TV de tubo, Com válvula, né? válvula. Mas Mas, então, esse fato da gente ter trabalhado em vários veículos, eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, Cíntia também, né? Nos deu nos fez construir essa rede de relacionamentos, né? O network, que é um dos principais ativos nossos da Tecom, né? Continua sendo, né? Um dos principais ativos é o nosso relacionamento, é o nosso network, que não basta ter texto bom, né? Tem que ter também. sem dúvida. Bom, diante disso, desse esclarecimento, e eu vou explicar no segundo bloco por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu quis perguntar a vocês a experiência de vocês, até para a gente depois explorar um pouco mais a diversidade de temas que se transformou a comunicação empresarial. Mas a gente vai fazer um breve intervalo agora, Sueli e Cíntia, e voltamos dentro de instantes na continuidade deste Comunicação SA de hoje. Até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Como queremos ser lembrados? 100.000 mortes em agosto.
200 mil mortes em janeiro, 300 mil mortes em março, 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19 e estamos entre os 10 com maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal de YouTube. E também você que nos acompanha pelo Spotify, o canal da Rádio Mega Brasil Online no Spotify. Estamos de volta com Comunicação S.A. Hoje recebemos Cíntia Medeiros e Sueli Temporal, sócias diretoras da ATECOM, agência baiana. Agência, hoje em dia, a gente não pode falar do regionalismo assim, é uma agência universal que está completando 25 anos de atividade nesse mercado altamente competitivo, que é o mercado da comunicação empresarial. Bom, no bloco anterior, Cíntia e Sueli, eu tinha pedido a vocês que relatassem como é que foi, o que vocês faziam antes de iniciarem o trabalho conjuntamente. Até porque vocês, como atuaram em veículos de grande imprensa, tinham contatos com pautas mais diversas, e hoje a gente percebe um pouco isso na comunicação empresarial. Vou até me adiantar um pouco nesse aspecto, porque na avaliação de vocês, é isso mesmo? A comunicação empresarial, ela se sofisticou, e hoje a gente pode dizer que, em tese, qualquer assunto cabe dentro de uma pauta empresarial, dentro de uma comunicação empresarial? Vamos no sorteio, quem começa? Eu acho que a comunicação realmente ela se sofisticou, a comunicação empresarial, porque as empresas elas precisavam estar cada vez mais, elas se tornaram muito expostas, né? Principalmente por causa do desenvolvimento das novas tecnologias da internet, principalmente, né? Por causa das redes sociais, elas se tornaram mais expostas. Então, isso deu uma complexidade, né, à comunicação, né? A comunicação precisou se tornar mais sofisticada. E como hoje o público interage diretamente com as marcas precisam interagir de volta, né? Elas precisam responder. Antigamente tinha o polo emissor e o polo receptor e os meios de comunicação para mediar a comunicação. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos uma salada geral, vamos dizer assim. Uma salada geral, exatamente, em que o consumidor se manifesta, ele quer ser ouvido e ele quer ter resposta. Então, isso deixa as empresas, tirou as empresas da zona de conforto
e tirou a comunicação também da sua zona de conforto, e nós, profissionais de comunicação, por consequência. Além disso, nós temos também outras questões que foram surgindo aí por causa disso e por outros motivos. Por exemplo, a questão do compliance, né? Então, hoje nós temos que, além de interagir com o consumidor, prestar atenção no compliance, né? Ele tem que estar dentro de regras, né? Bem estabelecidas por cada empresa. Temos a questão da governança, do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, nós temos um universo enorme de questões que a comunicação tem que dar conta e tem que estar alinhada e inserida nesse contexto, né? Sem assanhar o cabelo do compliance, porque senão dá problema, né? Então, eu posso dizer que realmente os desafios se tornaram maiores. A gente falou no bloco anterior que antigamente a gente tinha os desafios no jornal, que a gente ia pesquisar, que não tinha Google, que facilitou, mas por um lado que facilitou, por outro lado, a internet trouxe novos desafios, que complicou, que sofisticou. Então, eu diria assim, se a gente falar assim, como é que vocês conseguiram chegar a 25 anos continuando no mercado e continuando atuais, né? Up to date com tudo que está acontecendo. Esse foi um grande desafio, que foi construído dentro do trabalho e sem perder justamente a atualização. Você tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, o carro não pode parar. Você troca um, depois aí fura o outro, você vai e troca, e fura o outro, você vai e troca, até trocou os 4. Quando trocou os 4, já está na hora de trocar o que você trocou primeiro antes. E não para. O que eu percebo também, né, nesse tempo que a gente acompanha o mercado, né, da comunicação empresarial, hoje a estratégia ela é muito mais afinada, refinada. As empresas sabem muito bem como elas querem ser vistas. As empresas têm os seus pilares de atuação. Dentro desses pilares de atuação, elas têm até um percentual de como elas querem ser mais vistas e reconhecidas. Então, o trabalho de relacionamento com a mídia, o trabalho de produção desse conteúdo, ele também se refinou, porque hoje a gente tem que ser, primeiro, a empresa tem que ser verdadeira, não existe mais a empresa falar o que ela não é, que isso, né, logo cai. Então, as empresas elas têm que ter uma verdade muito grande no processo dela, no operacional dela, de como ela se comporta, para que a gente possa fazer essa tradução nesse conteúdo e apresentar isso para a comunidade, para a sociedade. E esse refinamento é muito perceptível. E também se reflete no trabalho das agências, né? Hoje a agência, costumo dizer que hoje o nosso trabalho é muito customizado, né? Você não faz um texto e sai distribuindo, né? Não tem mais isso, né? Então, você sabe como é que a pessoa... quem escreve sobre o quê, qual veículo gosta de dar o quê, qual rádio gosta dessa pauta. Então, é quase que para cada um material exclusivo, uma chegada, e esse profissional tem que ter a confiança na gente, que se reflete na confiança da empresa. Então, foi, sim, um processo de sofisticação de todo o mercado e todo o seu ecossistema. É verdade, né? Vocês fizeram referência, inclusive, a outras áreas das companhias, onde hoje a comunicação também precisa trabalhar em parceria. E eu sempre me recordo, Sueli e Cíntia, de uma conversa que tive muito tempo atrás com um amigo nosso, o Renato Gasparetto, hoje vice-presidente de comunicação da Vivo, e na época ele estava na Vivo ainda. Não, ele estava na Santista. E aí um dia a gente conversando, ele falou, mas agora, se acredita, a gente tem que reportar todas nosso conteúdo ao jurídico, não existia nem a figura do compliance ainda. Mas porque como nós estamos com ações na Bolsa, e aquilo para a gente da área de comunicação é um verdadeiro afronto, afinal de contas, nós éramos da comunicação, né, os donos da informação, então tivemos que fazer essa submissão também, e isso se mostrou muito salutar do ponto de vista da comunicação para as empresas. Agora, eu queria aproveitar, vocês fizeram uma referência
a adaptação que teve que ser feita aos desafios técnicos e de processos que foram necessários para que se adaptassem a esses novos modelos, ou à evolução da comunicação na medida que os anos passaram. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre o desafio de empreender, não só de construir uma empresa, mas o fato de você, embora o nosso mercado seja um mercado muito feminino, né? A área de comunicação, tanto nas redações, mas mais na comunicação empresarial, como que vocês, quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram inicialmente para se consolidarem como empresa, como agência de comunicação, sendo mulheres, estando no mercado ainda pueril, um mercado que se iniciava, se consolidava? Como é que foi essa introdução no mercado corporativo? Como o mercado corporativo enxergava as duas meninas chegando, né, para atuar na comunicação? Como é que foi esse episódio? Olha, eu acho que esse foi um processo natural, né, que nós passamos, e é óbvio que a gente teve inúmeros obstáculos. Nenhuma empresa chega aos 25 anos sem passar, né, por várias coisas, principalmente uma empresa da área de comunicação, que é um processo é muito disruptiva, né? Cada ano é uma coisa nova, cada mês tem uma coisa diferente. E a gente percebe que todas essas conexões se mantiveram. Acima de tudo, eu acho que é a questão da credibilidade que a agência conseguiu imprimir no relacionamento com o mercado, a questão da nossa capacitação, que ela é intensa e permanente, e por isso que eu fiz a referência à Mega Brasil no início, que sempre oportunizou para a gente, né, estar em contato com temas atuais, e a questão do network, né, que a gente conseguiu estabelecer relacionamento com amigos e parceiros no país todo, né? Então, esses elementos, a questão da profissionalização, da atualização, da questão da credibilidade, eu acho que são vertentes que realmente seguram a empresa e fazem com que ela permaneça e tenha fôlego para continuar, né? Cada vez ir abrindo novas áreas de atuação, como a questão da digital. Então, a gente realmente não pode parar, né? É como vi um empresário uma vez lá de Manaus dizendo que ele tinha pesadelo com os chineses, né? Que ele abria, fechava o olho, o chinês tem uma coisa nova. Nós, a comunicação, mais ou menos assim, abre, fecha o olho, tem uma coisa nova, e a gente tem que estar por dentro, pelo menos saber do que se trata, né? Para poder conduzir o processo de uma maneira exitosa. Eu gostaria de acrescentar, Marco, essa questão de sermos duas mulheres. Eu acho que esse foi um fator, um desafio a mais, porque apesar de hoje a comunicação ter mais mulheres, há 25 anos não era assim. As redações eram dominadas por homens. Havia a questão do assédio, porque era cultural, era uma coisa assim, você olhar uma mulher com desejo no ambiente de trabalho era normal. Era tido normal você acompanhar o olhar, né? Quando ela andava pela redação, você sentia o olhar dos colegas. Então, assim, e isso é uma coisa que, graças a Deus, está mudando. Hoje, não é mais tanto assim. Embora minha filha discorde, minha filha acha que... Eu digo, filhinha, você não viveu o que eu vivi. Então, assim, a gente teve que lidar com diversas situações no mundo masculino. Também na área da comunicação corporativa, a maioria das empresas eram de homens, aqui na Bahia. Nós tínhamos vários colegas, inclusive nós trabalhamos, antes de montar a nossa empresa, nós trabalhamos para algumas das empresas que hoje não existem mais, algumas sim, outras não, mas a maioria não tem mais, mas nós trabalhamos com esses colegas que ainda estão no mercado, mas que não têm mais empresa. Então, nós trabalhamos para essas empresas, porque o mercado era dominado por homens. Então, foi uma ousadia muito grande, a gente, duas mulheres,
empreenderem nesse mundo da comunicação corporativa, que hoje é dominado por elas, por nós mulheres, mas antigamente não era. Então, e os homens preferiam fazer negócio com os homens. Os homens preferiam fazer negócio, ainda preferem fazer negócio com os homens. Acho que mulher é difícil, mulher menstrua, tem filho, esse negócio atrapalha bastante, entendeu? Ninguém diz isso, mas a verdade ela precisa ser dita, né? Então, a gente realmente teve... E, assim, e essa vivência nossa nas redações trouxe para a gente uma vontade de construir algo diferente. Então, hoje, na nossa empresa, nós fazemos questão de dizer que a Tecom é uma empresa feminina, tanto que o nosso avatar é uma polva, não é um polvo. Ela tem cabelo, ela segura a bolsa, né? Então, ela embala criança, mas ela é uma empresa feminina, nós somos uma empresa feminina. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente só emprega mulheres? Não. Quer dizer que nós temos o DNA feminino de acolher, nós temos o DNA feminino de estar atenta a várias coisas ao mesmo tempo. A gente brinca que homem... Meu marido, ele só abre uma caixinha de cada vez. Quando ele vai sair, eu falo assim, amor, presta atenção, eu preciso que você, na volta, passe... Ele vai fazer um negócio, vai comprar um tênis. Na volta, você passa no mercadinho e compra água de coco, passa na casa de minha mãe e pega o queijo que ela vai me dar, digamos. Ele vai esquecer alguma coisa, tenho certeza. Não é por maldade, não, é porque homem é assim. Muita coisa, ao mesmo tempo, não vai. Então, nós temos um DNA esse DNA feminino, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente teve que superar muitas barreiras, mas, como Cíntia falou, sempre baseado no quê? Na credibilidade, na capacitação e na ética. São 3 pilares importantes da nossa empresa. Também o acolhimento. Então, hoje, a gente tem um sistema, e a pandemia nos ensinou isso, que a gente pode voltar a trabalhar em casa e ter produtividade, que nossa empresa não parou em um minuto durante a pandemia. Nós trabalhamos todos os dias, com os clientes pagando menos, inclusive. Então, foi um desafio grande sobreviver. Isso foi, assim, talvez a maior prova de fogo que a gente passou, que todas as empresas passaram, né? Mas a gente usou essa questão do acolhimento ao nosso favor. Nós sempre dissemos que o nosso principal ativo na agência são as pessoas. Não é a mesa, não é a cadeira, não é o computador, não é o telefone celular de última geração. O mais importante que a gente não pode prescindir são as pessoas, e a pandemia nos provou isso. Nós tivemos que fazer um movimento de abrir mão da nossa sede, que a gente amava, que a gente tinha construído com muito sacrifício, com muito esforço. Nós tivemos que entregar a nossa sede, pegar aquela polva, pintar de branco a parede, para entregar a sala, as salas que a gente tinha. E agora, a gente se lançar, e segurar na mão da nossa equipe, e disse, ninguém larga a mão de ninguém, passa álcool gel, mas segura na mão. Entendeu? E vamos em frente, e seguramos a barra. E foram eles que deram a mão a gente e fizeram a gente passar, porque a gente não sabia se a gente ia morrer, se a gente ia viver, não tinha vacina, doença desconhecida, e a gente passou. E agora nós estamos pintando a polva de novo na parede, ela já está lá de novo, entendeu? E estamos voltando com um novo mundo, um novo patamar, novos desafios vão vir. É isso. Costumo dizer que quem viveu o século XX é um privilégio, porque acompanhou várias transformações, teve a oportunidade de assimilar essas transformações que foram aceleradas no século XXI, e agora tivemos o privilégio, não sei se a gente pode dizer dessa forma, mas de ter sobrevivido à pandemia, que nos trouxe tantos ensinamentos e uma reformulação da maneira pela qual a gente enxerga o mundo. A gente vai para um breve intervalo. O papo bom é assim, vai caminhando, a gente estourou de novo o tempo, a gente compensa no último bloco, mas a gente vai para um breve intervalo.
E voltamos dentro de instantes, aí sim, com a última parte desse encontro que eu tenho com Cíntia Medeiros e Sueli Temporal, diretoras, sócias diretoras da ATECOM, agência baiana que está completando 25 anos de mercado. E nesse último bloco a gente vai falar sobre a nacionalização, a universalização da agência e da comunicação empresarial. Vamos para o breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube e também pelo Spotify. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA de hoje, no qual eu recebo Cíntia Medeiros e Sueli Temporal, sócias diretoras da ATECOM, agência que completa 25 anos, acaba de completar 25 anos, deu uma festa bacana lá em Salvador, e a gente está aqui fazendo esse registro, mas eu queria saber de vocês, Cíntia, eu acho que eu quase disse agência baiana, mas hoje essa regionalização, a gente não pode dizer mais que ela existe a partir de um momento que vivemos num universo digital e tão amplo como a comunicação empresarial se tornou. Eu queria saber como é que foi o processo de nacionalização, se é que a gente pode dizer isso, eu coloco esse nacionalização entre aspas, da agência de vocês, que nasceu ali em Salvador, com uma característica muito peculiar do Nordeste. Como é que foi esse processo e como é que foi o relacionamento com as agências de outras regiões do país? Isso Quem faz parte começa? também do que a gente falou anteriormente da questão da estratégia, a evolução na questão da comunicação empresarial. As empresas, as grandes empresas de comunicação do país, elas queriam também ser mais ouvidas em outras regiões. Então, começou um trabalho mais intenso com as então chamadas agências regionais para que isso acontecesse. E isso se formou, né, são laços que a gente tem com várias grandes empresas, né? Então, a gente tem trabalhos pela região Nordeste toda e com o processo da digitalização não existe mais paredes, né? Mas, obviamente, a gente tem empresas fortes no eixo, no Rio e São Paulo, mas nós somos parceiros de várias delas em vários tipos de serviços que a gente oferece. Então, a empresa ela sai do seu contexto de origem, né, de origem baiana, e a gente atua onde a gente precisar atuar. E tem uma questão também, que é um fenômeno que não é novo, mas que eu acho que hoje está bastante atual, que são as redes das empresas de comunicação. Você sabe, tem as redes internacionais, as redes regionais e as nacionais. Nós participamos na Rede Brasileira de Gestão de Imagem, que reúne agências de comunicação do nosso porte, são as chamadas agências boutiques, são agências pequenas, mas que atendem grandes empresas, né? Empresas, várias delas internacionais. E essa rede nos permite, então, intensificar essa capilaridade, porque essa rede atua como se nós tivéssemos representantes em cada estado ou pelo menos os principais capitais do país. É só acionar, nós temos reuniões permanentes, com a questão da pandemia, isso, né, a gente teve que suspender, mas nós tínhamos um encontro presencial de todos os estados, uma vez por ano, que a gente vai retomar agora, mesmo assim a gente faz os nossos eventos virtuais. Então, pensa que essa musculatura que as empresas regionais ganharam com essa rede de apoio e com esse crescimento da atuação das empresas grandes em todos os estados do Brasil, isso fortalece a posição de empresas como a nossa, que nos permite sair, né, da fronteira que o Estado limita. Isso não existe mais.
acrescentando aí o que Cintia falou, nós também temos outros 2 fatores que contribuíram bastante para essa expansão e essa atuação expandida. Eu não chamo de expansão porque a gente não tem fisicamente escritórios em outros lugares, a não ser em Salvador, mas nós temos uma atuação expandida, né? E uma das razões, uma das origens dessa atuação expandida foi justamente os processos de fusões e aquisições dos nossos clientes. Então, muitos clientes nossos são clientes que se tornaram clientes nacionais, através de processos de fusão e aquisição, né? E aí precisaram remodelar a sua comunicação. Mesmo a comunicação local, ela não é mais focada no local. Então, isso também nos possibilitou atuar com outras empresas, em parceria com outras empresas de portes variados. Por exemplo, na Braskem, nós trabalhamos junto com a CDN. Né? Assim, na Bracel, a gente trabalha junto com a Edelman. A Edelman. Tá? E assim, e não é uma relação de a Edelman manda e a ATECOM obedece, é uma relação de parceria, de troca, de respeito mútuo, e é muito interessante. Além disso, nós também, a participação nos congressos da Mega Brasil também nos ajudaram muito a expandir esse horizonte. Né? E nós fazemos questão, desde muito tempo, nós participamos do Congresso, pelo menos uma vez ao ano, pelo menos um evento da Mega Brasil, a gente participa, a gente faz questão porque a gente acha isso importante. E não só a gente participa, como leva sempre um da nossa equipe, do nosso time, para que eles também tenham essa visão expandida do horizonte da comunicação, né? E isso fez muita diferença na existência da ATECOM, de relacionamento, de conhecimento, de entender, conhecer, ter contato com novas tendências nacionais e internacionais, né? Então, sim, isso se deve muito a esses eventos que a Mega Brasil promove, né? E como Cíntia falou, nós fazemos parte dessa rede também, e da Abracom também, por conta desse movimento que a gente faz todo ano de estar presente nos congressos. Isso realmente fez muita diferença na vida empresarial da gente. Além da competência dessa dupla que eu recebi aqui hoje, Sueli Temporal e Cíntia Medeiros, que completaram agora 25 anos com a TECOM. Qual é a data exata para a gente mandar cartão o ano que vem? E aí, A data responda você. A gente, porque essa foi uma discussão que a gente teve esse ano, né? Porque nós éramos uma empresa aquariana. Eu sou aquariana, Sueli é aquariana, e a empresa ela foi fundada em fevereiro de 97. Só que tem aquela questão de cartório e tal, que só ela começa a valer quando ela é chancelada, né? Exatamente. Então, ela é maio. É maio. No mês de maio. É. Mas nós estamos fazendo várias ações ao longo desse ano, porque é o ano, né? Então, a gente está procurando envolver clientes na nossa comemoração, por isso que a nossa festa foi na Arena Fonte Nova, que é nosso cliente há anos, desde quando ainda era antiga, né, a antiga Arena, o processo de implosão toda que ela passou. E aí a gente fez lá um caruru, que é um prato baiano tradicional, de ancestralidades, com muitos significados. Então, a gente fez um almoço, reunindo muita gente bacana, que ajudou que esteve junto com a gente, né, nesse período. Foi muito legal. Ah, legal, então. Então, para o ano que vem, em maio, cartão para as nossas queridas Cíntia Medeiros e Sueli Temporal, para a gente comemorar o 26º ano. Se Deus quiser, estaremos aqui também para comemorar com vocês. Cíntia, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Sueli também, muito simpática, sempre presente aqui com a gente. Obrigado por estar no Comunicação SA dessa comemoração de 25 anos de vocês. Parabéns, viu? Uma alegria, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada pela gentileza do convite e estamos sempre à disposição de vocês, da Mega Brasil.
Sou eu agradecer a você, Sueli e Cíntia também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.